Bom dia, a paz gloriosa do nosso Deus Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, conosco, vocês que vão me ouvir hoje, posteriormente, vocês que vão, em nome de Jesus, obedecer o ID do Senhor e que vão enviar é, essa palavra para outras pessoas, do seu círculo de amizade, seus irmãos, sua família, em nome de Jesus, amém. Não deixe de compartilhar, não deixe de clicar no canal, coopere. Não é com a pastora velhinha, não, que vocês vão cooperar, é com o ID do Senhor, é com a palavra de Deus, com a ordem que Jesus Cristo deu para nós, lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Queridos, esse ID, essa ordem é para todos nós, os filhos, que fazemos parte da igreja, que somos chamados corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo, e o nosso cabeça é Jesus. E você e eu somos os membros deste corpo. Nós fazemos parte dessa igreja local onde você congrega, né? E essa é a ordem que o Senhor Jesus deu para mim e para você. E nós estamos estudando o capítulo 6 de João. Eu quero fazer um resumo, porque esse capítulo, irmãos, eu tenho sido muito ministrada por essa palavra. Capítulo 6 fala de 2 milagres de Jesus, né? Que é a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, e ele se declara o pão da vida. É esse pão que nos alimenta. Irmãos, e nós vemos ainda aqui muitos dos discípulos que abandonaram Jesus, quando ele disse que se eles não comessem da carne de Jesus, se eles não bebessem do sangue de Jesus, eles não teriam parte com ele. E muitos dos seus seguidores, eles incapazes de aceitar essa palavra, que era um simbolismo que Jesus estava fazendo, que é o simbolismo da nossa ceia, que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos memória dele até que ele venha. Por isso que nossos costumes das nossas igrejas é fazer, ainda que seja uma vez por mês, a ceia do Senhor, né? Onde nós tomamos do cálice e comemos do pão. É a mesma palavra que Jesus falou há 2024 anos atrás para os discípulos, amém? Então eu vou fazer um resumo, já estou fazendo. Nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus, ele alimentando 5.000 pessoas. Amados, esse milagre ocorreu às margens do Mar da Galileia. E tinham muitas pessoas para serem alimentadas. 5.000 pessoas eram contados naquela época, só os homens, crianças, mulheres não se contavam, animaizinhos não se contavam. Mas eu acredito que ali tinha muitas famílias, né? 5.000 pessoas. Então, nós vemos ali os discípulos, o Senhor Jesus fala para os discípulos como é que, o que fariam, o que eles fariam para alimentar aquele povo todo. E eles falaram para Jesus, olha, nós temos uma grande dificuldade, precisa de muito dinheiro, uma fortuna para alimentar esse povo. É muita gente. Mas no meio daquele povo todo tinha um garoto com 5 pães e 2 peixes e que foram levados ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tomou aqueles pães e os peixes, apresentou-os ao Pai, abençoou e mandou que os discípulos repartissem com aquela multidão. A Bíblia diz para nós, estou contando com as minhas palavras, mas é exatamente isso que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 6. Todos se alimentaram fartamente. E diz a Bíblia que sobraram ainda, irmãos, 12 cestos cheios. Aí o povo ficou maravilhado e queriam coroar Jesus como rei. E Jesus partiu dali rapidamente, né? E os discípulos tomaram os barcos e foram, né, andando sobre o mar da Galileia. E o mar começou a ficar agitado e o barco dos discípulos estava sendo ameaçado por essa tempestade que aconteceu repentinamente. Então, aí Jesus aparece andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados. E Jesus disse para eles: sou eu mesmo. Então, Jesus deu ordem àquela tempestade que se acalmassem. E aí nós vemos os 2 milagres de Jesus, né? E o Senhor Jesus
se diz ser o pão da vida, e ele é o pão da vida, né? E ele fala sobre a salvação de Deus nesse texto, ele fala sobre toda a confusão que estava acontecendo ali, né, no meio daqueles fariseus, né, que eles queriam saber como é que ele havia chegado ali. Eles procuravam apenas o Senhor Jesus por causa do pão que eles comeram. O Senhor Jesus dizendo isso para eles, que eles não sabiam como agradar a Deus, né? E eles ainda se faziam suposições que o maná que Deus enviou lá no Antigo Testamento, né? Quando o povo foi tirado do Egito através de Moisés, era Moisés que estava fazendo aquele milagre. Eles não reconheceram e não reconheciam que era o maná foi enviado por Deus através de um pedido do povo a Moisés, e Moisés intercedeu pelo povo. Então, eles não creram naquilo que eles estavam vendo, né? E o Senhor Jesus os corrige e fala para eles que eles devem buscar o pão espiritual, né? E que se eles crescem em Jesus, eles iriam agradar a Deus. E ele fala claramente que o maná do Antigo Testamento veio de Deus e não de Moisés, né? Ele fala da soberania de Deus e ele garante, no versículo 37, irmãos, que eu vou ler para vocês, para não ficar só no meu resumo, que se eles crerem em Deus, na palavra de Deus, em Jesus, ele garante, Jesus fala assim, ele garante que todos os eleitos virão a Jesus Cristo e jamais vão ser abandonados. Ele garante que todos os eleitos continuarão em Cristo, guardados por ele, e que todos os que creem nele, em Jesus, ressuscitarão no final, nos finais dos tempos, né? No dia final, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Há uma promessa de Deus, né? E o pessoal que estava acompanhando Jesus criam em Jesus simplesmente, irmãos, como o filho de José, né? Que ninguém, fisicamente falando, pode comer a sua própria carne, beber do seu próprio sangue, né? E Jesus diz, então, fala essa palavra simbolicamente, mas ele fala claramente que ele é o pão da vida e que qualquer um que deseja a vida eterna, ir para os céus, falando espiritualmente, né? Se comer da sua carne e beber do seu sangue, tem parte com Jesus. Então, Jesus Cristo, muitos dos seguidores viraram-se contra ele. E muitos dos seus seguidores o abandonaram, o texto fala para nós. E ele fala, Jesus, ele pergunta para os discípulos, para aqueles que estavam caminhando com ele: quereis vós também retirar-vos? Aí o apóstolo Pedro, ele responde: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, eles, né, sabiam da natureza de Jesus. E assim também Jesus sabia da natureza dos apóstolos, como sabia da natureza de Judas, que era um dos apóstolos e que entregou-se a Satanás, né? Judas Iscariotes. Aqui a palavra de Deus é muito clara, irmãos. E eu quero ainda frisar para vocês, dentro desse resumo que eu fiz, que o capítulo 6 é bem grande, né, irmãos? Eu disse a vocês que tem 71 versículos. Eu quero fortalecer a sua fé, aonde Jesus fala que ele é o pão da vida. Ele fala assim, olha, no versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No verso 40, ele fala assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
E no versículo 47 ele diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha que coisa linda. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, no versículo 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E ele diz no 53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Lindo demais, irmãos. Lindo, maravilhoso. E ainda assim, muitos daqueles que acompanhavam Jesus, por conta desta palavra, por conta dele dizer que ele era o pão da vida, que nós que temos que comer do sangue, beber do sangue e comer da carne, simbolicamente, é comer Jesus, é comer a palavra, é promessa dele para mim e para você. Creia, creia, creia no poder da palavra. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, porque criei, falei, porque nós cremos, porque eu creio, eu falo para vocês, porque vocês creem, vocês vão falar para outros que ele é o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu dos céus para alimentar aquele que tem sede, aquele que tem fome, amém? E eu quero falar para vocês que se seu corpo e o meu corpo faz com que você saiba quando você está com fome, né? O seu estômago, eu vou usar até uma expressão assim meia chula, seu estômago ronca. Você pode se sentir muito estranho, até um pouco tonto assim, não é verdade? Mas saiba que o seu espírito também pode sentir fome. E assim como você alimenta o seu corpo diariamente, meus queridos, é necessário que nós alimentamos todos os dias o nosso espírito com o pão da vida, passando um tempo com Deus, passando um tempo na presença de Deus e com a sua palavra, que é a palavra escrita, Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa linda. É a palavra de Deus que está em capítulo 6, versículo 56 do livro de João, capítulo 6. Leia o capítulo 6. Estude essa palavra. Eu oro em nome de Jesus e eu peço ao Senhor que a palavra viva, a palavra escrita, meus irmãos, seja a revelada ao seu coração. A palavra de Deus, ela tem um poder por si própria, um poder que é inerente da própria palavra para ministrar o seu coração, para curar, para libertar, para te convencer da verdade. E quando Deus fala através da sua palavra, coisas poderosas acontecem conosco. Amém? A Bíblia fala para nós, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, a sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o seu propósito. Então, quando você e eu aprendemos a declarar a palavra de Deus, amém? Não a sua, a de Deus, ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus falada pela boca de Deus e pela sua boca, sendo a palavra de Deus, ela tem poder de mudar todas as circunstâncias do nosso viver diário. Amém? Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém? Que seja acrescentado no seu coração, pela palavra escrita, o poder que essa palavra tem de convencer a si próprio. Amém? Primeiramente. E convencer aqueles que estão ao seu lado, convivendo com você no dia a dia. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Próximo capítulo 7. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas não deixe de ler. Essa palavra é para você. Amém? Para nós. Deus abençoe.